Querido irmão, querida irmã, querido professor, querida professora, queridos alunos, eu quero cumprimentá-los nesta oportunidade com a paz. Eu sou Wellington Salles e mais uma vez eu vim aqui para contribuir com mais algumas informações a respeito da nossa próxima lição, lição de número 7, que trata da responsabilidade da igreja com os missionários. Eu espero, modéstia à parte, ser alguém que possa contribuir com considerações, com informações para o melhor entendimento desta preciosíssima lição. Tanto dando início às considerações desta lição, lição de número 7, é interessante nós, num primeiro momento, pensarmos neste, eu diria, processo de avanço das nossas lições, em que cada lição nós temos visto um protagonista, ou seja, uma pessoa na qual as ações se centralizam, uma pessoa que é responsável por realizar algumas ações específicas, é claro, no âmbito missionário. Por exemplo, nós começamos a ver nos estudos das lições desse trimestre Deus em atividade missionária. Portanto, concluímos que Deus é missionário. Depois de termos concluído esse aspecto do caráter de Deus, Deus em atividade missionária, Deus como missionário, nós passamos à observação de Cristo como o maior missionário, Cristo como modelo de missões, Cristo como exemplo missionário. Todas as ações missionárias, algumas considerações a respeito da execução da obra missionária, neste contexto de lição em que Cristo era o protagonista, foram observadas nele como, repito, modelo, exemplo missionário. Depois de termos visto Deus como missionário, Cristo como missionário, nós também demos ênfase e atenção aos estudos que protagonizavam, eu diria assim, a pessoa do Espírito Santo no contexto missionário, missões numa perspectiva pentecostal. E ali nós demos ênfase às ações do Espírito, é claro, especialmente com base no livro de Atos dos Apóstolos. Depois de termos considerado Deus como missionário, Cristo como exemplo de missionário, o Espírito Santo envolvido na obra missionária. Na lição passada, lição de número 6, portanto, nós demos ênfase às responsabilidades do homem na obra missionária, responsabilidade humana na obra missionária, que envolve, entre outras coisas, em vista da variedade, em vista das possibilidades que cada ser humano pode ou não ter à disposição da obra missionária, a obra missionária apresenta igualmente uma série de possibilidades, uma série de atividades que ajudam a inclusão das pessoas na execução da obra, ou seja, as pessoas podem orar pela obra missionária, as pessoas podem ofertar pela obra missionária e as pessoas especificamente chamadas podem, é claro, dar-se, ofertarem-se para ir a outros povos, às outras culturas, para fazer a obra missionária. Entre outras coisas, nós vimos essas possibilidades de ações humanas na realização da obra missionária. Depois de termos visto Deus como missionário, Cristo como exemplo de missões, o Espírito Santo envolvido na obra missionária, as responsabilidades humanas na execução da obra missionária, nós vamos ver na lição de número 7 a igreja local como protagonista no cenário missionário, como, é claro, sob a responsabilidade do cuidado. De maneira geral,
A igreja local será vista na lição de número 7 como aquela que é responsável pelo planejamento e o cuidado, mas não o cuidado de uma parcela, de uma parte que envolve a vida do missionário na dinâmica da execução da obra, mas o cuidado integral. Então percebam, como eu disse inicialmente, que nós vamos seguindo uma espécie de avanço processual em que cada lição tem um protagonista: Deus, Cristo, o Espírito Santo, o homem e agora a igreja local e suas responsabilidades para com a execução da obra missionária, especificamente no âmbito de planejamento e cuidado, que não é parcial, diga-se de passagem, a gente precisa reafirmar isso nesta lição. É um cuidado total, integral, que envolve todas as esferas da vida do missionário. Indo para a nossa introdução, nós percebemos que fica claro que este cuidado que a igreja local tem como responsabilidade em relação ao missionário e tudo que constitui a sua vida e tudo que envolve a sua vida, diz respeito ao cuidado familiar total, missionário, sua esposa e seus filhos. Diz respeito ao cuidado pessoal total, ou seja, a ênfase na pessoa do missionário. Também envolve um cuidado administrativo pleno, total, que diz respeito ao missionário enquanto representante de uma igreja, enquanto enviado por uma instituição, por uma igreja local, teoricamente parte de um planejamento, de um método, de uma estratégia que tem a igreja local como protagonista e o missionário como executor. Logo, ele deve ser alvo de um cuidado administrativo pleno, total. Então, a nossa introdução manifesta, entre outras coisas, essas necessidades de cuidados que envolvem todo o missionário, toda a vida do missionário. Cuidado familiar total, um cuidado pessoal total, um cuidado administrativo local. Essa igreja, a igreja local, entre outras coisas, também é responsável por identificar, preparar, enviar e cuidar do missionário. Então nós percebemos logo na nossa introdução que o cuidado que a igreja local deve prestar ao missionário deve ser um cuidado que envolve toda a vida do missionário, tudo aquilo que relaciona-se com a vida do missionário, é claro, de um ponto de vista que parte dos princípios bíblicos e também do respeito e da preservação da dignidade da pessoa do missionário. Nesse sentido, eu concluo, e eu gostaria que você redobrasse a sua atenção para essa conclusão pessoal. A igreja local não é apenas a agência proclamadora, mas é também a agência cuidadora, mantenedora do missionário. De um lado, nós temos essa visão geral da igreja como corpo de Cristo, que é a agência soberanamente escolhida por Deus para ter o depósito, para ser a guardiã e a proclamadora do evangelho, ou seja, cumprir essas duas missões, um tanto paradoxais, que é guardar e compartilhar, ser guardiã e ser proclamadora do evangelho. Do outro lado, nós temos também, especificamente no âmbito da igreja local, outra face da responsabilidade da igreja, que é ser cuidadora e mantenedora do missionário. Então, é nesse contexto, senhoras e senhores, queridos alunos, queridas alunas, querido professor, querida professora, que nós vamos estudar esta lição, que as considerações a respeito dela serão feitas, ou seja,
é com esta consciência em que a igreja é a protagonista responsável por uma série de cuidados e todos eles plenos, todos eles totais a respeito do missionário. Tendo dito isso, vamos ao nosso primeiro ponto: a igreja e o sistema de apoio aos missionários. E eu quero começar com a seguinte expressão, com o seguinte texto, que me satisfaz no sentido de corroborar, fortalecer uma visão que eu aprendi a ter desde muito cedo e compartilho por onde eu passo e onde eu estou hoje, na congregação que eu dirijo, na área que eu coordeno. É uma visão que, inclusive, eu já transmiti aos secretários de missões para que transmitam de maneira geral para a área, por bondade de Deus, sob minha coordenação, que missionário não é mendigo. Missionário não deve ser visto como alguém de menos valor no ambiente de comunhão da igreja, como alguém preparado por Deus para sofrer necessidades, como alguém preparado por Deus para passar fome ou coisa do tipo, ou seja, alguém no nível abaixo das estrelas, no nível abaixo das classes poderosas que possam existir na igreja. Esse pensamento é inaceitável e é um pensamento que faz com que a igreja descumpra o seu papel de responsável pelo cuidado pleno do missionário. E eu diria assim, fazendo eco a esse pensamento particular, nós temos o pensamento de Greenway, que diz assim: os missionários não devem ter que implorar por apoio. Eles não são obreiros de segunda classe, que necessitam ou merecem menos dinheiros que pastores, professores ou demais trabalhadores. Mas, por incrível que pareça, essa ainda é uma visão que permeia, que resiste, que está presente em muitos círculos cristãos e que diminui profundamente a disposição dos crentes locais, que, é claro, fazem parte de uma igreja local, cumprirem esse propósito, essa responsabilidade de cuidado da igreja. O missionário sabe viver com pouco, então vamos dar pouco. 2 salários, 3 salários, é muito, vamos dar pouco. Missionário recebeu, não recebeu, missionário está com 6 meses, 5 meses atrás, não tem problema nenhum, ele dá o jeito dele para lá. Então, há uma, no fundo, falta de respeito, falta de preservação da dignidade do missionário, que por muitas vezes abriu mão de um bom emprego, por muitas vezes abriu mão de uma vida do ponto de vista financeiro estável, abriu mão de uma boa casa, abriu mão das possibilidades de oferta de uma boa educação aos seus filhos, abriu mão de uma rede de relacionamentos muito valiosas e tratado, em certa medida, com desrespeito no campo missionário. Então, nós precisamos ver o missionário, como eu disse no vídeo passado, como um príncipe de Deus, com uma dignidade a ser respeitada, preservada e cuidada. Assim, vamos ao nosso primeiro subponto, a responsabilidade da igreja. Nesse sentido, a responsabilidade da igreja, nós vamos ver que o missionário e a igreja não podem separar-se. O ato de envio do missionário não é um ato de divórcio da igreja que envia e o missionário. Não é um ato de separação. Não é o estabelecimento de um abismo intransponível entre agora a igreja que envia e o missionário que foi enviado. O missionário agora é alguém que vai se virar para sobreviver. Mas ao contrário disso, esses laços, essa relação entre missionário e igreja local, missionário igreja que envia, deve ser permanente. Até porque
A igreja local é a formadora do missionário. O missionário foi formado dentro de um planejamento da igreja local. O missionário e a obra para a qual ele foi enviada, entre outras palavras, é fruto de uma formação da igreja local. Então não há como cortar um umbigo, o cordão umbilical, não há como cortar essa relação. O missionário está no campo como resultado de uma formação da igreja local, que é o ponto A, a que a igreja deve se conscientizar biblicamente de que o missionário é um obreiro formado pela igreja local e por isso está inteiramente sob a sua responsabilidade. É necessário considerar, em segundo lugar, que o missionário é um obreiro orientado pelo pastor da igreja. B, ele é um obreiro orientado pelo pastor da igreja, enviado para fazer a obra missionária, conforme a visão que o Espírito concede à igreja. Ou seja, o missionário foi enviado, mas ele tem pastor. O missionário foi enviado, mas ele tem líder. O missionário foi enviado, mas ele é de um rebanho pastoral. O envio do missionário não significa dizer que o pastor não deva ter a responsabilidade do cuidado sobre ele, ou ele deixou de ser a sua ovelha e vai se integrar em qualquer outro rebanho. Não, é alguém que saiu sob os cuidados, sob a orientação, sob a chancela, a confirmação pastoral. Logo, isso deve ser mantido. Em terceiro lugar, é dever do missionário prestar relatórios à igreja. A letra C do primeiro subponto. Contrapartida, é dever do missionário prestar relatórios periódicos sobre o desenvolvimento da obra no campo. A título, é claro, no melhor sentido da palavra, de prestar contas, abastecer a igreja, a Secretaria de Missões, no sentido de ajudar na promoção da obra missionária, no fomento da obra missionária na igreja local, abastecê-la com informações de atividades, de conquistas, de realizações, inclusive de desafios da obra missionária. E, em quarto lugar, a igreja deve permitir que o missionário tenha a preocupação correta. Também é o que eu venho dizendo: missionário no campo não deve ter outra preocupação que não seja fazer Cristo conhecido, portanto, pregar o evangelho. Nós não podemos certamente dar a condição do missionário ter outra preocupação que não seja pregar o evangelho. Existem missionários estão preocupados com o que vão sobreviver, com o que vão comer, como vão pagar as contas, como vão comprar o material escolar. Por isso, alguns missionários têm que plantar roça, têm que arrumar um emprego. Ou seja, o missionário vai para o campo com o objetivo e as necessidades não supridas pela irresponsabilidade de uma igreja local pode fazer com que o missionário, inclusive, abandone por lá a obra e vá viver a vida dele, arrumar um emprego, que também foi abandonado. Ou seja, outras preocupações arruinaram o projeto, desfizeram o propósito. Então a igreja deve construir, dar a possibilidade para que o missionário tenha a única preocupação, a preocupação que o conduziu para o campo missionário, que é fazer Cristo conhecido de todas as nações, fazer conhecido o Cristo de um povoado. Então, esse primeiro ponto, meus queridos irmãos, aponta de maneira muito clara, inclusive, a responsabilidade da igreja para com o missionário, que passa pela consciência de que a igreja é formadora desse missionário, passa pela consciência de que esse missionário é ovelha do pastor dessa igreja. Também o missionário deve manter comunicação com a igreja no sentido de periodicamente apresentar relatórios. Não é só a igreja que mantém essa relação, é o missionário também que tem a ação de manter esse relacionamento. E a igreja também deve permitir, dar condições para que o missionário tenha preocupações corretas e, é claro,
A preocupação correta deve ser a de pregar o evangelho. O segundo subponto é o sistema de apoio e a obra da fé. Nesse sentido, meus queridos irmãos, cabe lembrar que a obra missionária requer um preparo técnico, sim, mas é uma obra de fé. A obra missionária requer estratégia, pensar, argumentar sobre métodos de alcance, mas é uma obra de fé. A obra missionária requer organização administrativa, financeira, mas é uma obra de fé. Ou seja, a preocupação técnica não pode enfraquecer a consciência de que, apesar da necessidade de preparo técnico, é uma obra de fé. Quem faz a obra missionária depende de Deus. Apesar da necessidade de colocarmos a nossa mente para pensar, nos prepararmos para construir estratégias de alcance de povos, de culturas e assim por diante, não podemos esquecer que quem abre a porta, quem orienta, quem ilumina é o Espírito Santo. A obra missionária é uma obra de fé. Apesar da necessidade administrativa de conseguir estabelecer, construir uma rede de mantenedores, conseguir construir uma rede administrativa, pessoas que conheçam, né, esse contexto burocrático, administrativo, financeiro, que por muitas vezes envolve política externa, câmbio, situação econômica e por aí vai. Nós não podemos esquecer, apesar dessas, eu diria, parafernálias administrativas que fazem parte, que a obra missionária é uma obra de fé. Deus tem caminhos, Deus tem provisões, Deus tem milagres, Deus tem intervenções, Deus por vezes faz acima da técnica, acima da estratégia, acima de qualquer coisa. A igreja precisa saber disso e o missionário precisa saber disso. É uma necessidade de equilibrar nossa carga, eu diria assim, técnico-administrativa financeira e essa dependência de Deus. Deus é que é poderoso para também fazer o que é necessário na obra missionária. E no terceiro subponto, nós temos o objetivo de missões. E aqui reside um perigo, que é o da motivação. Por que se vai ao campo? Por que se diz sim a um desafio missionário? Por que enviar missionários para algum lugar do mundo? Por que se vai ao campo? Alguém pode dizer, para ganhar almas, mas existem outras motivações reprováveis que não deveriam ser motivações que levassem alguém ao campo missionário. É por isso que cabe lembrar qual é o objetivo de missões. Mas todo mundo sabe, mas tem gente que esquece do objetivo primordial das missões e coloca outra meta, outro objetivo, porque vai ao campo missionário. Por exemplo, tem secretarias e secretários que fazem da missão uma espécie de monumento ao louvor pessoal ou eclesiástico. Tem igreja que envia missionários para algum lugar do mundo para que o nome do secretário executivo seja eternizado, para que o nome do secretário, para que o corpo administrativo dessa secretaria seja eternizada por causa dessa atitude transcultural, desafiadora, de largo alcance, para que a igreja que enviou seja sempre louvada, o líder entre para a história. Tem vários casos que a motivação missionária foi essa, que a motivação missionária foi
de erigir um monumento de louvor ao secretário executivo, de erigir um monumento de louvor à igreja e ao pastor da igreja. Ou seja, é uma motivação errada. Existem missionários que vão ao campo imaginando que a obra missionária é um degrau para realizações pessoais. Quase sempre ministério pastoral. Tem muitos missionários que aceitam o desafio de ir para missões já com uma mentalidade de tempo. Faço aqui a obra até tanto tempo, mostro tudo o que eu estou fazendo com o objetivo de ser visto e ser digno de, no final desse tempo que existe na minha mente, ser apresentado ao ministério pastoral. Infelizmente, tem muitos casos de missionários que vão ao campo missionário motivados por essa realização pessoal. A obra missionária perde o sentido, perde o objetivo, porque há um só propósito: ser pastor, ser apresentado ao ministério. Nesse contexto, é necessário nós lembrarmos o verdadeiro objetivo missionário. Tem casos, por exemplo, e aí eu fecho aqui esses exemplos tristes de desconsideração do verdadeiro objetivo de missões, que vão ao campo com o objetivo de formarem na educação superior mais facilmente a esposa, ele próprio, seus filhos, porque o país para onde ele vai, a mensalidade de um curso superior de medicina é mais barato, de psicologia é mais barato, de direito é mais barato do que no Brasil, por exemplo. Não há nenhum problema em, no campo missionário, aproveitar as oportunidades, a exemplo das oportunidades mais facilitadas, eu diria assim, para a inserção em um curso superior, mas o objetivo não deve ser esse, a motivação não deve ser essa. Nós devemos lembrar que o objetivo da obra missionária é fazer Cristo conhecido de todos os povos. Mas tem secretários, mas tem missionários que querem ser pastor e veem a obra missionária como um degrau apenas. Tem missionários com objetivos, inclusive financeiros, objetivos pessoais para serem realizados. Então, tendo em vista assim essa bagunça de motivação, que quase sempre é egoísta, pessoal, no âmbito da execução da obra missionária, é preciso lembrar do grande objetivo da obra missionária. É bom lembrar que o objetivo de missões é que Cristo seja conhecido e adorado em todo o lugar. Tendo dito isso, nós fechamos esse primeiro ponto e vamos ao segundo, que é o cuidado integral dos missionários. Eu diria que essa é a ênfase, não é apenas no cuidado, mas é no cuidado total, no cuidado integral para com o missionário. E nesse sentido, esse primeiro subponto vai nos lembrar de que o cuidado, a responsabilidade de cuidar, que tem a igreja local como protagonista, não deve ser apenas do ponto de vista financeiro. O missionário não pode ser alvo apenas do cuidado financeiro. E aí eu faço menção do que disse Wagner Gabi, nosso comentarista. Abre aspas, a visão missionária das igrejas, de um modo geral, com raras exceções, limita-se tão somente ao sustento financeiro dos missionários, dando o salário para ele, que nós prometemos, dando condições para ele viver bem no campo missionário, pronto, fechou. Nossa responsabilidade esse mês foi conseguida com sucesso. Nós cumprimos com nossa missão, com a nossa responsabilidade do cuidado. Não pode, eu diria, se cair nessa tentação, nessa visão unifocal, só com foco de que a responsabilidade do cuidado da igreja é apenas financeiro.
conseguiu o salário, depositou o salário, recebeu o salário, feito. Não, porque nós vamos perceber que a dinâmica da execução da obra missionária envolve uma série de esferas da vida do missionário. Mudanças, cortes de relações abruptas, experiências transculturais que nem sempre são fáceis, envolvem rejeição, envolve frustração, a frustração de não conseguir se comunicar bem, a frustração de não ter conseguido fazer a leitura correta da cultura, a frustração de ter, por alguma atitude equivocada, fechado uma oportunidade, fechado uma porta, a depender do lugar, um lugar de conflito, isolamento na maioria das vezes. Então, é uma série de impactos emocionais que devem ampliar a visão do cuidado da igreja. Dinheiro, finança, sustento é um ao lado de vários outros cuidados necessários. Porque o missionário está envolvido num ambiente que, por muitas vezes, é muito estressante. Mudanças sempre muito permanentes, a depender da situação, corte de relações, a depender do tempo em que o missionário está estabelecido, ele se estabelece numa rede de relacionamentos, que de uma hora para outra pode ser cortado, isso de alguma maneira impacta emocionalmente, experiências transculturais, sempre muito difíceis, e assim sucessivamente. Dinheiro, sustento financeiro, é uma responsabilidade de cuidado ao lado de tantas outras. Por isso, o cuidado integral, por isso, um cuidado pleno, um cuidado mais amplo. Nesse sentido, a igreja é responsável por ter em mente algumas metas, melhor dizendo, estratégias para manter esse cuidado que vai além do cuidado financeiro e que pode se apresentar como um cuidado familiar. Como é possível? Estratégia: manter contato com o missionário, falar com a esposa do missionário, com o filho do missionário, vai tudo bem? Como é que estão as coisas? Mensagem para lá, mensagem para cá, e assim o missionário vai se sentindo como de fato ele é parte dessa família que ficou para trás, mas ainda é a família, que é a igreja. E o cuidado pastoral, como eu disse, missionário, não deixou de ser ovelha. Às vezes é só ele, o líder, ele precisa ser pastoreado. Então, são algumas estratégias para o cuidado mais amplo, essa manutenção de cuidado, de contato da igreja e o missionário. E essa necessidade de contato do pastor. E aí envolve, né, a ida do pastor ao lugar em que o missionário está. Isso é sempre muito revigorante. Já fui missionário e sei o quanto isso é revigorante. Ver os irmãos que você deixou na cidade, deixou em outro estado, ver o seu pastor que olhou em você, um missionário que lhe deu oportunidade. Isso passa, assim, a sensação de segurança que você não está só. Receber uma caravana da igreja que você faz parte é sempre muito renovador e, sem dúvida nenhuma, um dos sentimentos mais bem-vindos dessa experiência de contato, dessa experiência da visita do pastor, dessa experiência da viagem missionária da igreja ir lá, é a sensação de segurança, sensação de que você tem uma igreja que segura a corda, que está contigo e que você, muito embora esteja ali sem vê-la, não está só. Isso é muito revigorante e acaba por produzir uma espécie de refrigério, de consolo, de renovação para o missionário. E no segundo subponto, nós temos o que se apresenta como a agenda quanto à volta do missionário. E aí eu lembro da primeira vez que eu ouvi um sermão do pastor
Valberto Magalhães Salles, que é um dos grandes nomes da obra missionária no estado do Maranhão. Foi em Timon, num congresso estadual de missões, lá pelos idos de 2012 ou 2013, e eu lembro que a plenária que ele iria ministrar era com o seguinte tema: por que os missionários voltam? E eu lembro, isso está anotado em umas agendas por aí, que o pastor Valberto cumprimentou a igreja e disse mais ou menos assim: a primeira coisa que eu quero dizer é que os missionários voltam. No sentido de não problematizar a volta do missionário. Porque há naturalmente um conceito pré-estabelecido que se um missionário volta, não deu certo, aconteceu algum problema, o missionário tem que ir ficar para lá. Nós não podemos problematizar a volta do missionário. É claro que há voltas, há retornos que são resultados de problema, mas o missionário, no melhor sentido da palavra, precisa voltar, como qualquer trabalhador, para rever os amigos, rever a família, cuidar-se, ter descanso, ter lazer. O missionário não pode ser visto como alguém que é menos digno do que nós. E eu ainda adiciono a essa consideração que a igreja não pode problematizar o descanso. A igreja não pode cair nessa ladainha dos superocupados, do trabalho e fique acordado enquanto eles dormem, enquanto eles descansam. Não pode problematizar o descanso. O descanso é um princípio bíblico. Um princípio bíblico que se aplica aos trabalhadores dignos. O descanso é problematizado, é um problema quando não se trata de um trabalhador. Mas quando se trata de um trabalhador, é um princípio bíblico que deve ser obedecido e deve ser aplicado ao missionário. O missionário deve voltar. E nós precisamos cuidar, estar atentos quanto à ideia de problematizar o descanso. E não dizer como eu já ouvi algumas pessoas dizerem: não, está aí na cidade, rodando para cima e para baixo, e a igreja tem que pagar. Não era para ele estar lá para onde nós enviamos? Então, não seja um crente desses. Entenda porque o missionário voltou, talvez voltou para tratar um filho, para tratar uma filha, para se tratar, para descansar, para tirar férias. Você descansa porque o missionário não pode descansar. Não problematize o descanso do missionário. O missionário não é uma máquina, não é menos digno do que você. Repito, o missionário deve ser tratado como um príncipe de Deus. Repito também que esse missionário, que por muitas vezes está aqui pela igreja local, humilde, talvez não tenha um sermão que agrade a multidão da igreja. Às vezes o pastor sai, é ele que vai ficar, e quando alguém sabe que é ele que vai ficar, diz assim: é o missionário que vai pregar. Não vou não, é muito sem graça. Ele é um príncipe de Deus. Ele é alguém por quem uma nação espera. Ele é a resposta de Deus para um povo, para uma nação, para uma multidão. Nós estamos abastecidos. A mensagem do missionário por nós é desconsiderada. Vamos deixar para ouvir depois. Mas para uma nação ele é a resposta da oração. É o grande pregador desta nação. E em último lugar, o terceiro ponto, são as maneiras práticas de se comprometer com os missionários. A primeira delas é comunicar a necessidade. A comunicação, isso é um princípio bíblico, é muito preciosa, fundamental para a manutenção do compromisso, da proximidade entre missionário e igreja, igreja e missionário. E comunicação, não nesse sentido técnico da prestação do relatório, comunicação no sentido afetivo, sentido de mandar mensagem, de perguntar como está, de dizer estamos orando, dizer nós estamos aqui, vai dar certo, nós te amamos, sentimos saudades, mas está aí, está tudo bem, tal. As irmãs conversando com a esposa, os irmãos conversando com o esposo, com os filhos, para que o missionário se sinta parte
e não se sinta abandonado pela igreja. Em segundo lugar, qual é a outra maneira prática de se comprometer com o missionário? Doar para suprir necessidades. Eu cito sempre o exemplo de que existem experiências missionárias de que o missionário é o único de um povoado que recebe salário. É a única pessoa do povoado que toma café, que almoça e janta, faz as 3 refeições no dia. E aí o envolvimento do missionário com a localidade faz com que as pessoas da localidade saibam quando ele recebe. E sabe o que acontece? Quando se sabe que o missionário recebeu, a mãe manda o filho para tomar café com o pastor, que eles chamam geralmente missionário de pastor, manda o filho para almoçar com o pastor, porque lá na casa dela não tem, é na casa do pastor que tem. Então, o salário do missionário vai suprir todas essas necessidades? Certamente não. E aí entra essa necessidade de doar, de ajudar, além da oferta, a obra missionária. A vida no campo missionário pode ser desafiadora, exaustiva e difícil. No meio do estresse das lutas, muitos missionários frequentemente se sentem desconectados e esquecidos pela igreja que o envia, principalmente quando se deparam com a escassez no campo. Então, a atitude, a ação de suprir necessidades por meio da doação é muito relevante. Além de suprir a necessidade, demonstra que a igreja está comprometida com o missionário. E, por fim, retornando aquilo que nós aprendemos na lição passada, outra maneira prática de se comprometer com os missionários é orar e jejuar pela causa missionária. Isso nós já vimos, nós já aprendemos na lição passada. Então, senhoras e senhores, meus queridos, minhas queridas, professores, alunos, ouvintes, quem nós pudermos alcançar, primeiramente o desejo que Deus te abençoe. E esta é a nossa lição, dia 12 de novembro de 2023, lição de número 7, a responsabilidade da igreja com os missionários, que não é apenas financeira. Passa pela questão financeira e avança para outras esferas da vida do missionário, porque, repito, cuidado para com o missionário, cuja igreja local é responsável. É um cuidado total, é um cuidado pleno, é um cuidado integral. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua classe, prospere e aumente, que você seja um instrumento de Deus na área da educação cristã para a sua igreja. Em nome de Jesus.